Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica sobre os apóstolos. Hoje eu vou estar falando de Tomé. Eu sou o Maicon. Estamos aqui com meu amigo e irmão Gabriel. Vamos para mais uma aula, dos apóstolos. A gente tem visto que nesse percurso aí a gente tem estudado as características e muita coisa tem contribuído. Vamos para mais um aprendizado. Sim. Podemos ver, com muitos deles o quão testemunho de vida, o quão qualidades e defeitos nós podemos associar com as nossas vidas e aprender bastante. Hoje vamos estar falando sobre Tomé. E Tomé, ele foi também escolhido por Jesus, só que ele não temos alguma passagem na Bíblia que identifique este momento de escolha, como foi com Pedro, com João. Simplesmente, ele é nomeado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E apenas em João nós temos mais detalhes sobre a vida de Tomé, o que ele falou, quais foram algumas de suas participações ali em meio aos discípulos. Primeiramente, nós vamos em seu nome. E o seu nome tem uma origem no aramaico, de Tomá, e ele é traduzido para Tomé para nós, e ele vira no grego como Dídimo. As pessoas também na Bíblia é falado que ele era chamado de Dídimo. E isso significa gêmeo, ou uma duplicidade. É como se ele tivesse um irmão gêmeo, ou agisse de uma forma dupla, como se ele tivesse uma outra persona. Porém, em tradição, que mais pessoas, os que mais dentro dos que ele pode acreditar, que ele realmente pudesse ter tido um irmão gêmeo. Então, chamavam ele por este apelido, por essa era a forma com que se referiam para ele, em seu nome de Dídimo, chamado ele de Tomé. Ele é referenciado assim em Mateus, no capítulo 10, versículo 3. Quer que eu abra, mano? Mateus Sim? 10, versículo 3. 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Tomé ele foi dentro ali, escolhido entre os 12, ele é listado entre os 12 discípulos, juntamente com o restante. Mas a Bíblia não deixa claro como foi o chamado dele para o meio dos discípulos. Então, cremos também que em algum momento ele foi encontrado por Jesus e que ele aceitou seguir Jesus assim como os outros. Ele deixou suas coisas, seus afazeres. Vamos aqui ver talvez qual seria a profissão que ele tinha, com que ele trabalhava. Mas ele deixou isso também para estar seguindo Jesus. Já entrando nessa profissão, eu vou abrir aqui em João, capítulo 21, versículo 2, que biblicamente talvez seja a única referência que a gente possa ter para a gente poder debater em que ele trabalhava antes de estar com Jesus. Em João 21, 2, diz assim: E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então, esse contexto em específico foi quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e os discípulos eles saíram para pescar. E Tomé ele foi com Pedro, e Pedro era um pescador de profissão. Então,
podemos, através desse versículo, poder estar especulando que Tomé também tenha talvez sido um pescador. Uma outra profissão que talvez ele tivesse, também é especulada por alguns estudiosos, é de que ele era um pequeno comerciante. Ele trabalhava com algum pequeno comércio em vendas antes de estar seguindo a Jesus. Agora vamos passear em João e ver quais foram as citações que ele faz de Tomé. Vamos ver um pouco sobre a personalidade dele e sobre o seu caráter. Porque Tomé, ele é muito reconhecido ficou reconhecido por causa do seu episódio de incredulidade, onde Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, e como ele não estava naquele primeiro momento, quando os discípulos vêm falar para ele que Jesus tinha ressuscitado e encontrado com ele, ele fica incrédulo, ele fala, eu quero ver, eu quero tocar, só assim eu vou realmente crer que Jesus ressuscitou realmente. E ele fica muito marcado por isso. Mas se a gente for ver a história que João fala sobre Tomé e quais são podemos tirar aqui um pouco as suas características, nós podemos ver que ele era um homem de fé. Ele era um homem sincero em sua fé. Ele tinha um comprometimento. Mas que naquele momento ele se deixou duvidar por causa de sua racionalidade. Então vamos aqui entrar num primeiro contexto, em João, capítulo 11, versículo 16. Você pode ler para a gente, Gabriel, por favor? João 11, 16, né? Isso. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Neste contexto, quando Lázaro tinha adoecido. E antes dessa notícia chegar até Jesus e os discípulos eles tinham saído da Judeia porque eles estavam sendo ameaçados de apedrejamento pelos judeus. Então, eles tinham saído e logo após isso, eles recebem a notícia de que Lázaro tinha adoecido. Então, Jesus fala para os discípulos, nós vamos voltar lá para a Judeia, para a casa de Lázaro. E os discípulos preocupados, querendo Jesus, mas lá eles estavam nos ameaçando, lá estavam querendo nos apedrejar. O Senhor realmente quer voltar para lá? E Jesus fala que ele queria voltar para lá para ver Lázaro. Só que ele já tinha esperado 2 dias da notícia que ele recebeu. Então, os discípulos ainda questionam para Jesus, mas se Lázaro está só... Eles questionam Jesus se Lázaro estava doente, e Jesus fala que Lázaro estava dormindo, estava adormecido. Os discípulos falam, então não tem necessidade de voltarmos, porque fomos ameaçados, lá estávamos sendo perseguidos. Não tem por que a gente voltar para lá, se Lázaro só dorme. Só que Jesus realmente revela para eles, Lázaro faleceu. Então vamos voltar para lá para ter com ele, para que o nome de Deus seja glorificado ali naquele momento. Então Tomé, ele aceita esse fardo. E ele fala isso. Ele fala, então, se a gente for voltar, nós também vamos com você, Jesus. Porque se demais da perseguição que acontecer e você for morto lá, nós também vamos morrer com você. Então Tomé, ele esboça essa coragem, essa fé que ele realmente estava seguindo a Jesus. Que aquele caminho que ele estava seguindo era um caminho certo. Que o mestre que ele escolheu, Cristo, realmente tinha palavras de vida. E que ele estava disposto a entregar a sua vida para seguir com este comprometimento. Então, Tomé ele não era um homem incrédulo. Ele não era um homem realmente sem fé. Mas ele era um homem sincero no que ele cria. Então, com a sua sinceridade, ele era muito direto, muito racional, muito firme no que ele estava vendo, nos fatos que ele tinha. E ele já tinha de que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o caminho.
Então, se Jesus fosse voltar para lá, e como dado aquele ambiente de perseguição que eles tinham saído, se acontecesse algo com Jesus ali, ele estava disposto para que o que acontecesse com Jesus acontecesse com ele também. Então, ele fala que se você for, vamos nós também e morramos com ele. Ele estava disposto ali a morrer por Cristo. Estava ali disposto a sofrer essa perseguição. Então ele demonstra uma coragem em realmente seguir um caminho de fé. Em seguir um caminho que ele escolheu ali. Em João agora, João capítulo 14, no versículo 5. Você pode ler para nós também, Gabriel, por favor? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Tomé, mais uma vez, em sua sinceridade e racionalidade, ele queria se apegar em algo ali. E, para dar um pouco aqui de contexto aqui deste momento com Jesus, ele já tinha reunido os discípulos para cearem uma última vez. E ele estava sobre uma tensão de que Jesus ele estava sobre a tensão de que aquela seria a última ceia e que a partir dali ele seria entregue para os homens para ser torturado e morto na cruz. Então Jesus, nesse ambiente de aflição, e logo anteriormente ele ter falado para Pedro que Pedro iria negá-lo, então ele vem confortar os discípulos. Então ele começa aqui, vamos voltar aqui um pouco no 14, no versículo 1. Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus, confortando ali os discípulos do o que viria a acontecer com ele, então ele fala que tem um caminho, existe uma morada, existe algo para chegar lá. E eu vou levá-los lá. Eu vou lá, meu pai está preparando um lugar, e eu vou levá-los você lá, e eu vou aguardar vocês lá. E ele falando assim, Tomé, em uma dúvida sincera, e ele como se apegava à sua racionalidade ali, ele pergunta para Cristo, que ele não estava sabendo para onde Jesus ia. Tomé estava ali mentalmente, digamos, imaginando um lugar físico, imaginando que Cristo iria para algum lugar, e como ele não estava sabendo, ele pergunta, Jesus, para onde você vai, para que a gente possa ir também? Porque eu não sei, então, onde você vai estar para que eu possa estar seguindo o seu caminho? Então Jesus, ele revela para Tomé o que realmente era este caminho. Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai vir ao Pai senão por mim. Então ele fala, Tomé, não é um lugar físico. Eu não estou indo para um lugar e você vai me seguir até aquele lugar. Eu estou indo para o Pai. Eu sou este caminho. Eu vou estar contigo neste caminho. E você vai chegar até o Pai através de mim. Você vai ter vida através de mim. Você vai ter salvação através de mim. Então, se você caminhar comigo, eu vou levá-los ao Pai, para o lugar de morada que está sendo preparado. Você quer comentar? Sim. Não, eu ia falar que é interessante, né? Como que Tomé ele tem a coragem de colocar em questão assim aquilo que ele pensa. Sim. Que normalmente quando a gente está no mover profético, ou então quando a gente não entende muito bem, alguns de nós não temos a coragem de expressar de fato a nossa dúvida, por achar que é uma incredulidade, por achar que se a gente expressar a nossa dúvida, a gente estaria não estaria confiando totalmente em Deus. Mas Tomé ele é muito honesto com o sentimento que ele tem. Tomé ele coloca em questão isso. Ele fala bem assim, rapaz, Deus, cara, né? Jesus, eu não estou entendendo que lugar que é esse.
Eu não sei se é ali na rua de trás, eu não sei onde é que é, mas no meu coração o que eu vejo é que é um lugar material, é um lugar físico. Só que ele coloca isso no diálogo ali com Jesus, e Jesus, então, ele expressa a vontade dele a partir de uma indagação que Tomé tinha, a partir de expor o que de fato ele pensava. Eu achei legal isso. Sim. E isso é um aprendizado que a gente pode estar tirando aqui da vida de Tomé, que realmente Deus, Jesus, ele está sincero para responder às nossas dúvidas. Ele está aberto para responder esses questionamentos. Porque um questionamento sincero a Deus vai nos trazer uma revelação dele. Uau. Vai trazer-nos uma revelação maior do que o que eu perguntei. Porque quando voltamos ali para Tomé, naquele ambiente que ele fala, ó Jesus, então se você for, eu vou também, nós aqui vamos também para morrer com você. O que é que ele presenciaria logo em seguida? A ressurreição de Lázaro. Porque Jesus fala, ó, Lázaro morreu. Então quando ele fala, nós vamos voltar lá para ter com ele, talvez os discípulos pensassem, tá, vamos ali participar do seu luto, né? Participar do luto ali de entrega. Mas não, ali ele foi testemunhar a ressurreição de Lázaro. A revelação de Deus através de um milagre. E quando ele pergunta aqui para Jesus, ele fala, Jesus, qual é este caminho que você está indo? Porque eu não sei. Então, qual é este caminho para me ter com você, para me ir com você? E Jesus revela que o próprio Cristo é o caminho, no que diz que o importante não é por onde você realmente vai andar fisicamente, mas com quem você está andando. E se você estiver andando comigo, você vai encontrar verdade, você vai encontrar a vida e você vai encontrar a salvação. Então, quando ele questiona sinceramente para Deus, Deus traz a revelação de quem ele é ali para ele. Sim. Então, quando em nossas vidas podemos nos questionar Deus, realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Deus, é isso o meu propósito de vida no Senhor? Talvez eu pensava diferente, eu acho que eu podia ter uma habilidade para algo, mas eu não tenho uma habilidade para isso. Eu vou trazer o meu exemplo. Eu me considero uma pessoa mais tímida, mais quieta, mas Deus me pôs para estar falando, para estar pregando, para estar ensinando. Então, a gente se questiona, falando, Deus, por que, né? Realmente é esse? Então, Deus vem e traz a revelação de que não é o você, mas é eu que vou estar com você neste caminho e eu vou te trazer para algo maior. Porque se tudo for favorável para caminhar, a gente vai achar que é com nossas próprias forças, né? Sim. Se tudo for perfeito para a gente dar o primeiro passo, a gente vai achar que o primeiro passo que a gente tomou simplesmente foi a partir de nós mesmos e não com o auxílio do Espírito Santo ou com o auxílio de Jesus. Vai partir de nós mesmos, sendo que não é isso. Jesus quer mostrar bem assim, eu vou te levar para um lugar, mas eu quero que a partir da sua fraqueza você saiba que você só pôde estar nesse lugar porque eu te auxiliei, porque eu te conduzi, porque eu fui com você. Porque se for tudo favorável, a gente vai falar bem assim, não, mas eu tinha todo recurso para fazer. Eu não tinha dificuldade de nada. Fica assim, eu consegui, eu fiz, e a gente não consegue por nós mesmos, né? A gente consegue porque Cristo nos deu graça, nos deu misericórdia para isso. Isso também é revelado aqui no versículo anterior, que fala assim, quando fala, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, Cristo ele vai vir, vai voltar, e o que ele vai fazer? Ele vai nos receber para ele mesmo. Por quê? Porque ele é o caminho. Ele é o caminho que está com a gente o tempo todo. Sim. E quando ele revela para Tomé que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai. Ninguém vai chegar a essa morada que está sendo preparada se não passar por mim. Uau. Se não crer que eu entreguei a salvação para vocês. Então Tomé, através da sua racionalidade, sua sinceridade e essa coragem de demonstrar essa dúvida, ele é pego nessa sua fé racional, onde ele tem uma dúvida sincera e ele faz esse questionamento sincero. E ele, ao fazer este questionamento, ele tem essa revelação. Ele tem
essa revelação maior e esse entendimento maior. E é por causa deste questionamento que ele faz para Jesus, que ele recebe essa revelação de que, olha, Tomé, eu sou o caminho mesmo. Eu que sou a verdade. Você vai caminhar comigo, por mim. E você vai chegar no Pai através de mim. E chegamos em sua última citação da vida de Tomé em João, que é no seu ato, né? Em João, capítulo 20, versículo 24. Lê pra gente, por favor. João 20. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé, nesse momento, ele foi embarcado, né? Parece Pela até sua arrogante, persona, né? Parece até arrogante. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não acredito. Vocês podem falar o que for, mas eu não vou acreditar, não. Porque ali, bom, eu pensando aqui com ele, em sua sinceridade, ele falou, poxa vida, vocês viram, vocês puderam presenciar. Eu não. Eu não tive isso. Eu quero ter isso para poder crer, para poder ver, para poder entender. Então, ele traz a sua fé para o racional dele. Ele traz a fé dele para o racional dele. E, às vezes, nós fazemos muito isso em nossas vidas. De, não, Deus, eu preciso ver o que o Senhor quer para mim. E, às vezes, a fé é caminhar por um lugar em que nós não estamos vendo. É entender o que não vamos ver. E o próprio Jesus vai falar isso em seguida. E isso vem em seguida no versículo 26. Quer que eu leia? Pode ler, por favor, também. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos aos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, põe ela no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crentes, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, Jesus ali, ele aparece de novo e fala, ó Tomé, tá aqui a sua experiência. Não, interessante que Jesus aparece parecendo que é só por causa de Tomé que Jesus aparece, né? Tipo assim, aquilo que você falou, nunca tinha tentado. A gente sempre escuta essa história de Tomé e fala assim, Tomé foi incrédulo, Tomé foi... Mas, cara, eu achei muito ousadia de Tomé falar isso, por quê? Porque Tomé, que nem você falou, Tomé não estava com aqueles discípulos. E ele fala bem assim, vocês viram, mas eu não vi. Aquilo que você falou, vocês viram, mas eu não vi, eu quero ver, eu preciso ver. Vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu não tive a oportunidade de ver. Eu queria pelo menos ver, e parece que Jesus vem só por causa dele para mostrar e para falar, toca aqui. Sim. Eu achei legal, viu? Então a gente fica, né, com o pensamento de, Tomé era um incrédulo, ele era sem fé. E na verdade não. Ele tinha uma fé firme, uma fé determinada, uma fé sincera. Mas ele queria uma experiência. E quando, em sua sinceridade novamente, ele fala, não, eu não vi. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir, para me poder crer realmente. Então Jesus aparece de novo e fala, e logo em seguida, né, fala, ó Tomé, tá aqui, ó, toca aqui, põe do seu lado e vê. E fazendo esse estudo, a gente, e também, mais uma vez, algo, a gente pode passar despercebido, que é a resposta de Tomé. Tomé vira e fala, Senhor meu e Deus meu. Nesse momento, Tomé faz uma confissão simples, singela e sincera, mas a maior confissão de todas, que é, Jesus é Deus. Sim. Jesus é Deus. Meu Deus. Jesus é Deus aqui. Então ele fala, Senhor, como o povo, né, de Israel, os judeus se referiam a Deus
antigamente fala Senhor, né? Meu Senhor, Senhor meu. E depois ele fala em seguida, Deus meu. Aqui eu reconheço. Você é filho de Deus, você é Deus, realmente. Reconheça a divindade do Filho de Deus e que a salvação é por meio disso. Aí Jesus vai e fala, porque você viu, você creu, bem-aventurado os que não viram e creram. Somos nós, né? Somos nós. Que não podemos tocar, que não podemos ver uma ressurreição, mas nós cremos, né, velho? Aí Jesus elogia ali a fé de Tomé. Tomé, você teve essa experiência aqui. Eu apareci, né? Eu apareci para os discípulos, disse falar para você queria ver, então aqui estou eu. Você teve essa experiência, mas vai ter gente que não vai ver e mesmo assim vai crer. Por quê? Por causa sua, por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação. E é isso que os discípulos vão fazer a partir daquele momento. Eles vão falar de um Jesus que eles viram, que eles tocaram e presenciaram. Para pessoas que não viram, nem tocaram, nem presenciaram, passam a crer nesse Cristo. E isso chega em nós hoje em dia. Hoje em dia nós não vimos Cristo pessoalmente. Nós não tocamos como Tomé tocou ali nos cravos. Nós não colocamos a mão de Jesus no nosso lado. Mas nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que só através dele nós vamos chegar ao Pai. Então Tomé, em seu momento ali de dúvida e incerteza, mas que tinha fé, uma fé determinada e sincera de que ele queria ter a experiência, ele queria presenciar, ele queria acreditar, né? Não era uma fé de que eu não acredito, é uma fé de que eu não vi, eu quero ver para mim acreditar. Então ele colocou-se novamente um ambiente ali, uma coragem de fazer um certo desafio, né, de que eu quero ver, eu preciso ter essa experiência como vocês tiveram. Então, Jesus aparece para ele e fala, aqui é a sua experiência, aqui é o seu testemunho, você também agora é uma testemunha ocular de que eu ressuscitei. Está aqui os meus cravos, sente eles, sente a minha pele, sente que eu estou aqui, para que você possa pregar para os outros, e os outros que não vão ver, também vão acreditar nas suas palavras de que eu sou filho de Deus, assim como você reconheceu aqui, ao falar que Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, ele esboça isso, né? Não uma incredulidade, mas uma fé sincera e racional, de que às vezes pode tropeçar, de Deus, eu quero uma experiência, Deus, eu quero uma confirmação. Eu quero entender, eu quero realmente saber. Mas, se ele pediu e recebeu, nós também que não vemos, né, não vemos Cristo, porque se nós também não pedirmos Cristo, Ele não vai nos atender. Ele não vai nos responder. Sendo que Ele é o caminho, sendo que Ele é a verdade, sendo que Ele é a vida. Então, Cristo, Ele vai nos responder, Ele vai estar ali por nós. E Tomé, né, ele faz esse reconhecimento, que é um versículo aqui pequeno, mas que traz a revelação de Jesus como Deus também, ao falar Senhor meu e Deus meu. Então, Tomé, a partir disso, ele vai ser citado novamente em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão ali em Jerusalém reunidos, e antes da escolha de Matias como substituto de Judas, ele estava lá também, e ele também presenciou o Pentecostes. E a partir dali a Bíblia não tem mais nenhuma citação direta a Tomé. O que nós temos de estudo sobre Tomé a partir deste momento é que ele foi pregar na Índia. Dadas as tradições, ele foi pregar na Índia e lá foi o seu mártir. Lá ele foi morto, e a tradição diz que ele foi assassinado por lanças, tanto que muitas representações, até mesmo da Igreja Católica, em seus desenhos, Tomé está segurando uma lança ou uma espada. E lá mesmo ele foi enterrado na região de Mealipur, que atualmente é a cidade de Chennai, na Índia. E
lá ainda tem uma não sei se descendência é a palavra, mas tem ainda uma rede muito forte que são chamados de os cristãos de São Tomé, ou de São Tomás, que ali, através da palavra dele, criou-se uma raiz, uma igreja ali, e até hoje eles são conhecidos por causa disso, por causa da pregação de Tomé naquele ambiente. Ele foi ali sepultado e posteriormente o seu corpo, as relíquias do seu corpo foram levadas para a Mesopotâmia, atualmente a Síria, hoje atualmente na Síria e Iraque. E lá também, né, ele, antes de chegar na Índia, ele passou pela Mesopotâmia, e lá também tem raízes fortes da pregação dele naquele ambiente. Essa foi um pouco da história de Tomé e o que podemos aprender com ele, né? Que podemos ver e vivenciar através hoje da vida dele e trazer para as nossas vidas de que ter dúvidas é natural e que não guardamos elas, não carregamos essas dúvidas. Porque se a gente carregar essas dúvidas com a gente sem realmente perguntar a Deus em sinceridade, essas dúvidas realmente vão atacar a nossa fé e nos transformar em incrédulos irracionais. E devemos ser como Tomé. Devemos ter uma determinação e uma coragem de expor essas dúvidas. Expor o que está me afligindo. Para que isso seja respondido e revelado em nossas vidas. Assim como foi na vida de Tomé. Assim que nas dúvidas que ele perguntou e nos momentos de coragem e determinação que ele teve, foram correspondidos pela revelação de Deus. Foram correspondidos por ele presenciar milagres. Pela revelação de Deus na vida dele. Então, devemos ter essa fé também. Não uma fé de que eu não creio e que seja balançante e duvidosa, mas uma fé que seja sincera em seus questionamentos. Uma fé que seja sincera ao perguntar para Deus, porque perguntando para Deus, Ele vai se revelar a nós, assim como Ele se revelou a Tomé. Se você quiser dar mais algum posicionamento? Não. Era isso mesmo. É muito importante esse apóstolo, viu? Porque eu me vi muito em algumas circunstâncias das nossas vidas, a gente se vê como incrédulo por querer provar, por querer ter uma ciência daquilo que Deus está fazendo. Mas o interessante foi que aquilo que você falou, que depois de Tomé ter provado, depois de Tomé ter tocado, ele vai lá e faz uma confissão pública ali diante daqueles outros, falando assim, Senhor, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, né? Sim. Ou seja, o Senhor tem o senhorio sobre a minha vida e o Senhor tem todo o governo sobre a minha vida. Amém. Amém. Estamos então mais encerrando, que você que tem aí também aprendido mais, que tenha vivido alguma experiência em relação, deixe aí seu comentário, deixe aí o seu like, compartilhe para que mais pessoas também possam aprender sobre a vida de Tomé, para que pessoas também possam vir a entender, né, que aquele momento de dúvida dele não foi uma falta de fé e uma incredulidade irracional, mas um questionamento sincero, uma dúvida sincera de que ele queria presenciar, de que ele queria ter uma experiência com Jesus assim como os outros apóstolos, os outros discípulos tiveram. Então, fiquem com Deus. Amém. Amém.